A sexta temporada de Quanzi Feishi acabou de lançar e está muito bom. Mofan voltou com hack e venceu todos os alunos da escola de magia. Hoje vou fazer uma análise do episódio 1 e 2 da sexta temporada de Full Time Magister. Fique até o final do vídeo. Meu nome é Felipe, sou criador do canal Lenda Donghua, o canal que é focado em anime chinês. Aqui tem tudo de anime chinês, desde recomendações de donhuas, guias de temporadas, resumos, notícias, curiosidades, análise e muito mais. Então, se você quer receber vídeos de anime chinês, se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações, se no caso você não for inscrito ainda, para você receber os vídeos que lançar. E deixe o like no vídeo, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Para quem não sabe o que é donghua, é anime chinês. Pessoal, quero agradecer vocês pelo canal ter batido a marca de 1000 inscritos. Se você não assistiu esse donghua, assista, é muito bom. O protagonista é forte e é de cultivo. Na temporada passada, no último episódio da quinta temporada de Quanzi Feishi, o protagonista Mofan voltou para sua escola e pediu para o diretor mudar ele para a classe do fogo. O diretor aceitou colocar Mofan temporariamente nessa classe e que quando chegar a hora, o protagonista vai para a seleção nacional e participar do torneio universitário mundial. Depois o protagonista reencontrou o velho e a Loli, que é os seus parceiros de ganhar trocados. Dinheiro nunca é demais. Então Mofan foi caçar alguns monstros, porque o seu trabalho tinha acumulado, e no outro dia ele foi para a classe do fogo. Os alunos estavam falando de um certo aluno transferido. Muitos alunos estavam rindo desse suposto novato e chamando ele de idiota, porque já estava no fim do semestre, e entrar na classe mais competitiva do fogo seria a maior burrice. O professor chamou Mofan na frente da classe. Ele falou que o semestre estava acabando e que também não aceita lixo na sua sala. Mofan olhou para todos os alunos do lugar e disse: "Você não aceita lixo aqui, certo? Então, por que quando eu olho eu só vejo lixo? Será que os seus alunos veio do esgoto?" Ele não falou com essas palavras, mas quis dizer mais ou menos isso. Só porque Mofan falou isso, o professor e os alunos do lugar, todo mundo apelou, menos essa menina de cabelo preto, que estava mais calmo que um gato. Até o Mofan achou isso estranho e pediu para ser amigo da menina, mas sua amiga brigou. Essa universidade que o Mofan entrou tem mais de 1000 alunos. O professor queria lascar o Mofan, por isso colocou o Mofan no top 100. Nessa faculdade existe uma regra que se o aluno estiver no ranking mais alto, os alunos com ranking mais baixo podem desafiar ele. Mofan mal chegou nessa escola do fogo e já está no top 100. E quem já está no top 100 ganha mais recursos para treinar. Como Mofan irritou todo mundo, todos os alunos desse lugar vão querer desafiar o Mofan. Mofan é cheio de hack. Para ele, isso não faz diferença. Isso só vai facilitar o caminho dele. Mofan, conversando com sua colega de quarto, ele falou para ela que ganhou o artefato do fogo e que isso é um dos recursos que ganha junto por estar no rank 100. Nessa conversa com a menina, Mofan descobriu que esse artefato só vai ser útil se ele entrar na Torre dos Três Passos. Só que para entrar na Torre dos Três Passos, ele precisa estar no rank 50. Só assim que ele vai ganhar recursos para melhorar a sua magia do fogo. E foi assim que acabou o último episódio da quinta temporada. Agora eu vou analisar o primeiro episódio da sexta temporada de Quanzi Feishi. O episódio 1 começou com Mofan treinando, alguns alunos conversando e assistindo o protagonista treinar. Os alunos estavam julgando o protagonista. Tudo isso sem conhecer a força de Mofan. Esse é aquele típico figurante dos donhuas de cultivo que sempre chama o protagonista de lixo e fica puxando o saco de outros figurantes
que ele diz que é gênio, mas na verdade esse suposto gênio é um lixo arrogante de mau caráter. Os alunos estavam conversando um com o outro sobre o dia do desafio. O dia do desafio é um evento que sempre acontece nessa faculdade, onde todos os alunos que têm um ranking baixo, eles podem desafiar alguém acima de sua classificação, e esse aluno desafiado não pode recusar o desafio. Se ele recusar, ele perde o seu ranking e todos os recursos que ganhou. Os alunos cresceram o olho pra cima de Mofan, eles todo iludidos, se achando a última bolacha do pacote, falando que o protagonista é uma presa fácil e que está no top 100 só pra ser roubado. Mofan só joga uma faísca de fogo nas madeiras, que só de triscar derrete tudo. Os figurantes só abrem a bocona deles, todo impressionado. O rabo deles trancou que nem passava diarreia. Se tivesse, ia sair pela boca no estilo vomito. Bateu aquela fome e o protagonista foi caçar algo pra comer. Enquanto ele pensa em uma maneira de pegar leve com os alunos que vão desafiar ele, no meio do caminho o protagonista encontra o pior aluno da sua sala. Ele conversa e tenta ajudar esse aluno. Mofan diz que esse cara é o pior da sua sala porque não tem recursos e ele tem uma mente fraca. Mofan deu o artefato para esse nerd, aquele artefato de fogo que ele ganhou ao entrar no top 100. O nerd pergunta do porquê o Mofan está ajudando ele, ainda mais porque não conhece ele e ele é um fracasso. Mofan diz que esse cara lembra o amigo dele e que também é porque ele não gosta de bullying. Nessa parte eu fiquei irritado com esse nerd, ele é muito chato. O protagonista está ajudando ele, dando um artefato que ele nunca vai conseguir na vida, e ele reclamando e se achando mais lixo ainda. Algum tempo depois vai começar a competição. O professor falou para o Mofan para ele pedir desculpa a todos os alunos, para ele não perder seus status quando perder a competição. Nessa competição, 230 alunos vão desafiar o protagonista. A competição começa. Aparece o primeiro participante, que é do rank 736. O professor falou para o Mofan que se ele perder para esse lixo, ele vai ser expulso da escola. O professor falou que aceita lixo na sua classe, mas não aceita aluno lixo e arrogante. A partida começou. Mofan foi vencendo os alunos com uma facilidade. Mofan, para não gastar sua energia, ele fazia pausas. Ele pedia para ir no banheiro ou tomar água. Ele foi derrotando um monte de alunos, do jeito mais fácil possível. Depois de derrotar 50 pessoas, a torcida ficou impressionada. E chegou a vez do pior aluno da escola enfrentar Mofan. O protagonista tinha combinado de perder para esse nerd aí. Assim, ele ajudaria o nerd a entrar no top 100 e ele ficaria no último lugar. E assim as pessoas não iam mais desafiar ele. Assim ele vai descansar e desafiar o top 50. Só que na hora, o nerd peidou na farofa e acabou desistindo. O protagonista tentou motivar ele. O nerd devolveu o artefato para o protagonista e foi embora. O professor falou para esse nerd para ele sair logo da competição, porque estava envergonhando ele. Mofan ficou puto e chamou o nerd de lixo e covarde, e que ele estava errado de comparar esse lixo com o amigo dele. Isso foi um insulto para o amigo dele, e que ele estava muito decepcionado com ele. Aí o boss do nerd falou que o protagonista só quis ser amigo dele para fugir das lutas, e que só quer se aproveitar dele. Aí o Mofan ficou bravo. Ele só estava querendo pegar leve com os alunos dessa escola. Mofan diz: hoje vou deixar você saber que você e os perdedores da sua escola não passa de lixo pra mim, e que se eu, o grande Mofan, perder para algum de vocês, vou ajoelhar na frente de cada um dos 1000 alunos, na frente de um por um, e admitir cada erro meu. Manda chamar os próximos alunos, que eu vou botar pra quebrar. O professor, com sangue nos olhos, chamou um cara um pouco mais forte. Esse cara caça monstros, coisas simples que o Mofan fazia na primeira temporada. E o episódio 1 acaba. Começando o episódio 2, o protagonista joga uma bola de fogo nesse cara, mas não funciona, porque o cara tem uma barreira protegendo ele. A torcida comemora que nem louco.
Esse cara se gaba e joga um golpe de espada roxa. Mofan libera o Ki, quero dizer, a magia de fogo, e desvia do golpe. Mofan voa com um sapato voador. O protagonista só está se divertindo e pegando leve. O protagonista só joga um raio no cara, que tomou um choque e foi derrotado. O nerd com cara de bosta olha e fala: nossa, ele é forte. O figurante de cabelo marrom fica se gabando para a menina, que é mais calma que um gato. E para sua amiga, Mofan foi derrotando todo mundo com um golpe, no estilo Saitama, só que com magia. Ele escolhe fogo, depois troca por raio, e vai sempre alternando. As pessoas da escola e de fora da escola estão assistindo Mofan fazendo seu show, em uma live pela internet. Um monte de gente se juntou de fora da escola, todos indo para assistir o Mofan dar uma surra nos outros. Depois que o Mofan cansou, apareceu a menina de cabelo marrom, que fala para o protagonista desistir, porque ele está cansado. Ele só dá um golpe no chão com fogo e brota do chão umas lavas de vulcão. O velho lá ficou preocupado. Mofan desfaz o ataque para não matar a menina, e ela admite a derrota. O velho convenceu o professor que o Mofan tem um bom coração. O professor foi falar para o Mofan parar de lutar, e que ele retira tudo que tinha dito antes. Como o Mofan está cansado, ele vai ficar sem magia e vai perder a luta. E depois vai ter que cumprir a sua promessa de se ajoelhar para todos os alunos da escola. Mofan diz que estava lá, que não era por causa das palavras dele, e que era para chamar o próximo participante, o figurante de cabelo marrom, que estava se gabando para a menina, que é mais calma que um gato. Foi chamado para lutar contra o Mofan. Ele todo confiante, achando que venceu. Mofan perguntou para esse cara quem dos dois era mais bonito. Eu pensei, por que ele está perguntando isso? Depois fui perceber que esse cara é muito parecido com o Mofan. Os professores descobriram a identidade do protagonista. Mofan invocou o seu lobo de estimação. Que lobo legal, deu até vontade de ter um. Enquanto o protagonista descansa e recupera a sua energia, o lobo vai lutar contra esse cara. A menina mais calma que um gato, conversando com sua amiga, ela descobre que o protagonista é um mago de alto nível, uma lenda da outra escola de magia, e que ele voltou dos mortos. As pessoas ficam impressionadas porque o protagonista usou os 3 elementos. Enquanto isso, o lobo luta e o protagonista descansa. Depois do lobo ter derrotado um monte de gente e ficar cansado, o protagonista abriu um portal e deixou o lobo ir embora. O próximo participante é um loiro. Ele estava na posição 100, antes do protagonista tomar o lugar dele, e ele quer lutar para pegar de volta. Ele está muito convencido que vai vencer, porque ele diz que o protagonista não recuperou suas energias. O protagonista joga um raio no cara. Ele não recebe nenhum dano e rebate o raio para o protagonista. Aí o episódio acaba. Pessoal, se caso eu falei alguma coisa errada, me desculpe. As fansubs que legendou esse Don Juan até o momento que estou gravando esse vídeo, legendou igual a bunda deles. É aquele tipo de legenda no estilo Google Tradutor. Algumas frases ficou meio sem sentido. Eu tentei entender do meu estilo e passei para vocês. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like. Comente nos comentários o que você achou do começo da 6ª temporada de Kyoza Feishi. Fala aí pra mim que eu vou responder nos comentários. Se você está caçando um canal que é focado em anime chinês, esse canal é perfeito pra você. Aqui só faço conteúdo de Don Juans. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações, para você receber os vídeos novos do canal. Leia o primeiro comentário fixado abaixo do vídeo, que eu tenho uma surpresa para vocês lá. Se você gostou desse Don Juan Kyoza Feishi, é porque esse Don Juan é de cultivo. E se você quer outros Don Juans no mesmo estilo, vou deixar para vocês no final do vídeo uma playlist com vídeo de recomendações de Don Juans de cultivo para você assistir. Nessa playlist vai ter muitos Don Juans em 3D CGI. Não tenha preconceito com esse estilo de animação, só assista. Não compare com anime japonês, porque é muito diferente. Se você não assistir, você só vai estar perdendo muitos Don Juans que são bons. Pessoal, esse foi o vídeo de análise do episódio 1 e 2
de Chiesa Feixe sexta temporada, no meu estilo. A guia de temporada desse mês e do mês de maio vou fazer ainda. Só aguardem, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!